Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta muito repetida aqui no nosso país. As Forças Armadas brasileiras podem atuar como poder moderador? Em 1824 entrou em vigor a primeira Constituição do Brasil, dando à figura do imperador o chamado poder moderador, um poder através do qual era capaz de intermediar disputas entre os outros três poderes: o poder legislativo, responsável por propor projetos de lei, o poder executivo, responsável por governar a nação, e o poder judiciário, responsável por interpretar e aplicar as leis. Graças a esse poder, o imperador era capaz, dentre outras coisas, de dissolver a Câmara dos Deputados em caso de impasses graves, convocando outra em substituição da anterior, garantindo assim a continuidade da governação. Com o início da República em 1889, o poder moderador foi oficialmente extinto, mas extraoficialmente sempre continuou existindo, com esse poder moderador extraoficial tendo sido muitas vezes exercido pelos militares, com destaque para a intervenção do dia 31 de março de 1964, quando os militares, temendo uma forte guinada para a esquerda do governo de João Goulart, que na época estava estreitando as suas relações com a China e com Cuba, derrubaram o governo a partir dos quartéis de Belo Horizonte, um movimento que rapidamente se espalhou pelo país, ganhando o apoio de grande parte dos comandantes militares brasileiros, levando João Goulart a se exilar no Uruguai, deixando assim vaga a presidência da República no dia 2 de abril de 1964. Inicialmente, os militares pretendiam se manter apenas temporariamente no poder, abrindo rapidamente caminho para novas eleições democráticas. No entanto, com o mundo mergulhado na Guerra Fria e com movimentos radicais terroristas surgindo no país, a presença dos militares no poder se estendeu por 21 anos. Em 1988, a nova Constituição brasileira tratou de deixar bem claro o papel dos militares, declarando no artigo 142 que a sua missão é a defesa do Estado, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses poderes, da manutenção da lei e da ordem. Ou seja, a Constituição de 1988 tirou dos militares qualquer capacidade de iniciativa, atrelando as suas ações apenas à iniciativa do Estado e dos poderes constitucionais. Basicamente, é isso que acontece na grande maioria dos países democráticos, onde as Forças Armadas se limitam a obedecer às ordens e prerrogativas de um governo civil democraticamente eleito. No entanto, é importante notar que uma das diretrizes das nossas Forças Armadas prevê a manutenção dos poderes constitucionais, ou seja, em caso de ameaça, mesmo que interna aos poderes constitucionais, os militares devem agir, mesmo não recebendo ordens para isso. E num momento em que vemos tantos choques entre os poderes, com o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, tentando assumir funções atribuídas ao Poder Executivo, e com o Poder Legislativo contribuindo em alguma medida para esse choque, levanta-se a famosa pergunta: as Forças Armadas podem intervir para garantir a continuidade de um governo democraticamente eleito? De acordo com uma liminar do STF emitida no dia 12 de junho, a resposta é não. Na sua liminar, o ministro Luiz Fux esclareceu que o artigo 142 não autoriza a intervenção das Forças Armadas sobre os três poderes, ou seja, não importa o que aconteça no país, as Forças Armadas não podem intervir no Legislativo, no Executivo ou no Judiciário, nem mesmo diante de uma ameaça real e inequívoca. A liminar do ministro Fux veio na sequência de uma ação proposta pelo PDT, que questionou o uso da autoridade suprema do presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, de usar os militares para intervir no Legislativo ou no Judiciário. Na sequência dessa liminar, o presidente, o vice-presidente e o ministro da Defesa publicaram uma nota dizendo que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como por exemplo a tomada do poder à força. Portanto, em meio aos choques entre os poderes que vemos hoje no Brasil, um desses poderes, o Judiciário, já se pronunciou,
afirmando que as Forças Armadas não podem intervir, mesmo se ordenadas pelo presidente. Mas e se houver, de fato, um risco iminente de intervenção contra um dos poderes? E se, por exemplo, um dos poderes tentar ativamente derrubar um governo eleito, não seria isso um atentado aos poderes constitucionais? E se está escrito na Constituição que as Forças Armadas têm o dever de defender o Estado e de manter os poderes constitucionais, no caso que exemplifiquei aqui, os militares não deveriam intervir? Para o Supremo Tribunal Federal, diretamente envolvido nos tais choques entre os poderes, a resposta é um claro e inequívoco não. O Poder Executivo, na figura do presidente, do vice-presidente e do ministro da Defesa, também se pronunciou dizendo que as Forças Armadas não seguem ordens para tomar o poder, mas é inegável que, diante de uma ameaça real à democracia ou a algum dos três poderes, os militares podem e devem atuar. Isso quer dizer que os militares têm o caminho aberto para, como muitos dizem, invadir e fechar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso para manter a democracia? A resposta é não, já que isso viola a atual Constituição. Mas se houver uma clara e inequívoca ameaça a um governo eleito por vontade popular, então sim, podem e devem intervir, mas apenas na medida certa para manter a democracia e não para mantê-la em hibernação. Mas como isso pode ser feito e como podemos saber se a ameaça é mesmo real e inequívoca? Não sei, mas sei que a democracia deve ser preservada em caso de ameaça real, que a vontade popular deve ser respeitada, desde que não haja comprovação de crimes cometidos pelos eleitos, e que qualquer ataque contra as instituições democráticas deve ser revidado, e é também para isso que as Forças Armadas servem. As Forças Armadas não servem um governo, elas servem o povo, o Estado e a democracia. E se a democracia estiver sendo ameaçada por inimigos externos ou internos, os militares podem e devem defendê-la, já que sem democracia, sem liberdade de expressão e de pensamento, tudo o que resta é uma ditadura travestida de democracia, e o nosso país não merece isso.